Boa noite a vocês, tá? Boa noite aqui os colegas que já estão presentes. Nós estamos com a Priscila, a Luciele, a Sueli, a Rejane, a Cíntia, que é nossa convidada especial também, mas a Sueli, né? E a Carol. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu acredito muito na ideia de Paulo Freire, que a educação ela não é feita sozinha. E eu acredito que a educação ela tem que ser uma educação que proporcione libertação. E ontem eu estava fazendo um nexo aqui entre Paulo Freire e o Rubem Alves, porque Rubem Alves fala que existem escolas que são gaiolas, mas existem escolas que são asas. E quando Paulo Freire fala de escola libertadora, e nada melhor para nos libertar do que asas. Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito que precisamos olhar para a educação como uma perspectiva de libertação, de criação de asas. E eu acredito também na possibilidade que a expressão do ser humano é o meio de dar asas à própria imaginação, à criação. E a literatura, nada melhor do que essa ferramenta de possibilitar voos inimagináveis. Que voo mais lindo do que aquele feito na Grécia no século VI a.C., aonde que se retratava Dédalo e Ícaro indo cada vez mais alto. E ali o grande escritor, o grande poeta, ele não falava só de literatura, mas ele falava de perspectiva de vida, ele falava de ciência, de filosofia, de religião, de tudo isso, quando Dédalo, com a sua experiência, resolveu não ir além dos limites, salvando a sua própria pele. E do outro lado, o Ícaro, com a sua juventude, o desejo de ir além, abrindo mão da responsabilidade, acabou indo parar, sabe-se lá Deus aonde. Mas não podemos esquecer, na visita dos antigos, quando se fala ainda em poesia dos gregos, a qual eu sou fascinado, gosto de citar lá os gregos maravilhosos, quando se fala da saga de Ulisses. Ah, Ulisses! Ulisses, que sai para entrar numa guerra que não lhe pertencia. E quando ele entra nessa guerra, lá no meio, ele resolve acabar com a guerra, colocando os soldados dentro de um cavalo, entrando logo em Esparta e acabando com essa bagunça. E então ele resolve voltar para casa. Porque Ulisses queria mesmo era estar na sua Ítaca, nos braços de sua Penélope. E então esse Ulisses, olha o que aconteceu. Ao tentar fugir de uma ilha, ele feriu, né, aquele Cíclope, que, por sinal, azar do momento, era filho, nada mais, nada menos do que do deus Poseidon. E aí Ulisses foi castigado a sofrer nos mares, e ele teve o pior castigo que se poderia ter. Ficar numa ilha, com o Calipso, tratado pelas ninfas deusas jovens, e com tudo que melhor que se tinha até o momento. Há castigo. Pense na união de todas as mulheres mais belas do universo, era Calipso, tratado com tudo de bem e de melhor. Mas todas as noites, esse Ulisses ia para a praia e chorava lá nessa praia, porque ele só queria estar no braço de sua Penélope. Ele só queria estar em sua terra, em sua Ítaca. Depois de tanto desprazeres, olha o que aconteceu. Calipso havia se apaixonado por Ulisses. E então, Zeus, vendo o sofrimento de Ulisses, diz para Calipso: deixe-o partir, deixe que ele vá para a sua casa, para os braços de sua amada. Mas agora, como o Calipso já estava apaixonada por ele, então ela pede: Zeus, deixe-me tentar. E então Zeus lhe diz: se ele ficar por vontade e consentimento, poderá assim estar. E desta forma ela tenta a sua última atacada. Ulisses, se você ficar, farei de ti o homem mais viril, eternamente jovem e imortal. Olha só, seria Ulisses agora um deus belo, viril, e ao lado dos outros deuses, tendo para si a deusa mais bela de todas. Mas ele respondeu: se não puder voltar à Ítaca e estar nos braços de minha Penélope,
nada mais me importa. E então ele volta para a sua casa, reconquista a sua Penélope, que estava num sofrimento para garantir o seu reino. E então, por meio dessa história, percebemos que a literatura trouxe algo maravilhoso. Há sempre um lugar que você pode ser feliz. E há sempre alguém a lhe esperar, porque sempre tem alguém com quem você pode contar. E hoje, aqui a Carol, que vai falar um pouco para a gente do que a Cíntia e a Sueli trouxe de tão maravilhoso para nós nessa noite. E aqui estamos com a Rejane, com a Luciele, com a Priscila, a Antônia, a Maria Amélia e o Sérgio presentes. E vamos lá, Carol, é com você. É o seu microfone, Carol, pode abrir que ele está fechado. É que a faixinha foge. Quero agradecer à professora Cíntia Barreto por ter aceitado fazer essa webinar conosco. O nome da webinar é Educação Literária e Libertária. Quer dizer, é todo esse momento diferente, esse momento especial que nós estamos vivendo, que nos está dando a oportunidade de nos conhecermos, do Oiapoque ao Chuí, não é? Nós temos amigas e amigos, nós temos uma professora companheira de lá, nós temos do Pará, que é o nosso querido Ronaldo, então nós vamos ter a oportunidade de ouvir o recado. Bem-vinda, Sueli, para prestigiar aqui essa extra que vai ser tão rica. Professora, doutora, sim, ela é doutora em literatura brasileira pela UFRJ, coordenadora da pós-graduação de literatura infantil e juvenil na Universidade Cândido Mendes, e diretora do projeto Conversa Literária, que é um projeto que depois a professora vai falar para nós qual o objetivo, qual o foco dessa conversa literária. Então, sem mais outras coisas para falar, bem-vindos a todos os alunos e todos os professores que vieram para essa live. Passo a palavra para a professora Cíntia Barreto. Professora. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu tenho o microfone, né? Você faz um boa noite, assim, dá um tchau, um beijinho aí. Primeiro, eu quero agradecer imensamente a uma pessoa que está aqui, que é a Sueli. Sueli, muito obrigada. Sueli que me indicou para a Carol, né, para o Ronaldo, para estar aqui com vocês hoje falando sobre educação literária, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu nasci em Duque de Caxias, né, na Baixada Fluminense, fiquei lá até os 8 anos, e depois fui para Tomás Coelho, Pilares, né, falando um pouco dessa trajetória geográfica que a gente está falando, e, enfim, depois fui para outros lugares, voltei para Caxias para lecionar na Unigran Rio, na universidade, né, durante quase 11 anos, né, para os cursos de pedagogia, letras. Sou professora do André Morroá, né, o Colégio Estadual André Morroá, há 18 anos. Foi lá que eu conheci Sueli, né? Sueli era aluna lá da 3ª série do ensino médio, né? E ela participou de um concurso. Isso que nos fez, né, Sueli, ficar muito próximas, de um concurso de monografias sobre judeus, né? E Sueli ficou em 3º lugar num concurso do Rio e do Estado do Rio, né? Ficando assim, competindo com o Colégio Militar Pedro II, e 3º lugar, Sueli, Colégio Estadual André Morroá. Então, eu queria primeiro parabenizar, uma salva de palmas para a Sueli, que hoje é assistente social, né?
Uma salva de palmas para a Sueli. Ah, não esperava por essa, né? Adoro. Então, já que a gente está falando de educação literária, por quê? Na monografia dela tinha lá o poema do Castro Alves, né? Hebreia. Eu falei para ela, não faça uma monografia só técnica, coloque literatura, e a literatura sempre faz a diferença, né? Então, gente, quero agradecer demais, né, Sueli, a Carol, né, que a gente ficou conversando aí um pouco pelo Zap, o Ronaldo, que estou conhecendo agora, e todos vocês, que acho que a partir de agora a gente vai formar essa rede aí, né, de contatos, todos ligados à educação, todos ligados a essas questões ligadas à cultura, à arte, né? Eu acho que tudo isso nos interessa muito. E quando a Carol pediu para eu escolher um tema, não tinha como ser diferente. Tinha que ser algum tema voltado, né? Vocês estão me ouvindo bem? Só vai tá? Bem, né? A educação literária, literatura, né? Que eu tenho feito várias palestras sobre isso há muitos anos. E também essa questão da libertária, para remeter mesmo a Paulo Freire, né? Eu vi que tem um Freire aqui, da família, depois fale para gente, hein? É da família, né? Adoro. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em Paulo Freire, a gente pensa em liberdade nesse sentido maior, né? De realmente a gente entender que pela literatura, como é que eu misturo Paulo Freire com literatura, né? Não tem como ser diferente, porque quando Paulo Freire faz lá aquele método, né, de investigação, tematização e problematização, ele faz nada mais, nada menos do que vivenciar, né, aquele cotidiano, né, das pessoas que estavam presentes. E a literatura também é isso, também é vivência, né, desse cotidiano, só que de uma forma metamorfoseada, né, vamos dizer assim. E aí, o Ronaldo começou ali já citando Ulisses, né, mitologia grega, e eu falei, opa, esse é dos meus, né, gosto assim. Então, assim, não tem como a gente falar hoje de educação sem falar em projeto de vida, né? Em falar de vivências, de relatos de experiência, de solução de problemas, né? Então, são palavras, expressões meio chaves, né? Mas que realmente fazem a diferença, né? Paulo Freire pensou, se a gente pensar na linha do tempo da educação, ele realmente voltou a nossa verve, que está ligada à universidade, né? Que é realmente todo mundo junto ali numa grande praça, tentando discutir os problemas da cidade e tentando discutir, no caso, os problemas da sociedade. Não tem como a escola, a universidade, a educação estar paralela ou de fora do que está acontecendo no mundo, né? Isso é impossível. Então, assim, como ele já falou um pouco ali de mitologia grega, eu queria trazer já para essa primeira fala, né, um poema, né? Primeiro de amor, então, não ia nem falar esse, mas como você falou de amor, eu vou logo lembrar do Mário Quintana, né? Mário Quintana tem um poema que se chama Bilhete, né? Você pode dialogar aí literariamente. Se tu me amas, ama-me baixinho. Não grites de cima do telhado, deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim. Se tu me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada, porque a vida é breve e o amor mais breve ainda. Né? Então, assim, Paulo Freire, Mário Quintana, né, são realmente do mesmo planeta, né, vamos dizer assim, né, são da mesma verve, né, da mesma constituição. E tem um poema também da Adélia Prado, também para introduzir, este eu vou ler, porque eu sempre erro uns 2 versinhos, né, que se chama Ensinamento, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ensinamento, de Adélia Prado. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo, coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo, né? Adélia Prado, maravilhosa, né?
Então, quando eu penso assim, em educação literária, olha o Adrien aí, também aluno da minha turma lá da pós, Adrien, Priscila, a Sueli da turma 1, né? O que acontece? Quando a gente pensa em educação literária, a gente pensa que a literatura ela não pode ser vista só como algo figurativo ou só encantatório no sentido de divertimento, de entretenimento, né? A literatura é muito mais do que isso, né? A literatura ela vem não só de uma mímese, de uma representação da realidade, mas ela também cumpre um papel social. O Antônio Cândido fala muito bem sobre isso em Literatura e Sociedade, né? Um livro até pequeno, mas bem significativo, quando ele diz que o escritor tem um papel social. E isso que Antônio Cândido fala, outros autores também falam, então só reformam essa ideia. Isso a gente pode até exemplificar com vários textos literários. Pensa bem, quando a gente pensa em Vidas Secas, né, de Graciliano Ramos, quanta revolução Vidas Secas fez interiormente, né? Como ele fez toda uma geração de 30 repensar, né, a situação, o estar no mundo de pessoas que vivem no sertão, né, à margem da educação, à margem de uma boa condição de vida, né? Quando eu penso em Vidas Secas, eu escrevi uma vez um artigo sobre isso, não é só seca de água, não são vidas secas de água só, que já seria muita coisa, né? Mas são vidas secas de tudo, né? De direitos humanos, né? Fabiano é um bicho, ele se sente um bicho. Mais do que ele ser, ele se sentir, é a coisa mais triste, né? Então ele diz, eu sou um bicho, porque ele não tem casa própria, ele não tem comida, né? Ele não tem água, ele não tem respeito, que acho que é o pior de tudo. Quando ele encontra o soldado amarelo, que é aquele amarelo que não é o amarelo de outras literaturas, né, glamourosas, não é o amarelo ouro, não é o amarelo vida, não é o amarelo solar, mas é um amarelo que remete ao medo. Ficou amarelado de medo. Em que Chico Buarque também, em Chapeuzinho Amarelo, faz a mesma referência, né? Por que o Chico Buarque, ao dialogar ali com o Chapeuzinho Vermelho, ele põe Chapeuzinho Amarelo? Não é amarelo de sol, não é amarelo de medo, tal qual o amarelo do Soldado Amarelo de Graciliano Ramos, né? Então, eu acho que literatura é isso, né? Tem muita simbologia, né? Quem estuda literatura é quase um psicólogo. Eu falo, eu sou quase uma psicóloga, né? Porque eu estou a vida inteira analisando personagens. E, ao analisar personagens, eu estou analisando vidas de papel, vidas que não existem materialmente, mas existem psicológica, social, antropologicamente, né? Então, ler literatura é uma forma de conhecer o outro, né? De conhecer o outro, de conhecer outras realidades, né? Isso desde pequeno. Tem um livro também muito conhecido, chamado Reizinho Mandão, que agora está muito em voga, né? Ele foi até falado em várias entrevistas, em vários textos, o Reizinho Mandão de Ruth Rocha. Deve ser lido, relido, ampliado, né, nas escolas, por crianças, por adultos. O Reizinho Mandão também, na época, fez muita revolução, porque quando ele surgiu também foi na época da ditadura, né, e ainda estávamos na ditadura, e crianças que leram o Reizinho Mandão, e adultos também, né, como os adultos estavam com vários livros censurados, ao lerem para as crianças, eles, né? Aquela história, aquela mensagem não estava indo só para a criança, estava indo também para os pais das crianças, né? Então, quando diz ali que o reizinho não queria que fizesse isso, não queria que fizesse aquilo, isso aí é tô lindo, e no final das contas, a única pessoa capaz de se libertar disso foi uma criança, né? As pessoas começaram a perceber que era preciso se unir e falar, né? E dar um basta.
Então, o Reizinho Mandão também está cheio de significado, só para poder lembrar da nossa tão querida literatura infantil, né? Que não perde, que não é uma literatura menor, que não perde em nada para uma literatura chamada adulta, né? Então, a literatura, ela pode estar e deve, né, em várias áreas do conhecimento, a gente sabe disso. Uma vez eu conversei com um historiador, a gente estava dando curso na mesma universidade, eu numa sala e ele em outra, né? Aí eu falei para ele, e aí, você que é historiador, até famoso, que é o nome dele, mas ele, conversando ali com ele rapidamente, eu falei, o que você acha da literatura como instrumento histórico, né? Como documento histórico? Você acha bom, você acha que vale, não sei o que, ele só acho, né? Tem muitas coisas que eu só consigo recuperar de um determinado período em textos literários. Eu tenho isso gravado, tem que achar algum lugar. Mas eu lembro. E eu fiquei assim, nossa, então só reforçou, né, o que eu estava falando, o que eu estava pensando, o que eu venho reforçadamente falando. E que não é também nenhuma originalidade minha, tá? Monteiro Lobato já tentou fazer um projeto de escola literária, né, de educação literária há muitos anos, na década de 30, com Anísio Teixeira, né? Ele pensou que com a gramática da Emília, né, com o Poço do Visconde, com vários livros, ele podia trabalhar as disciplinas escolares, né, por meio da literatura. Né? Então, eu acho muito importante a gente reforçar essa importância da literatura na formação humana, né? Na formação humana. A literatura também, Antônio Cândido tem um texto muito significativo, que é importante ser lido e relido, né? O Alexandre Damasceno, né, no curso de teatro infanto-juvenil, lá da pós-graduação que eu coordeno, na Cândido Mendes, ele deu esse texto, Direito à Literatura, do Antônio Cândido. Então, é um artigo, digamos assim, né? Então, esse direito à literatura, ele diz, olha, a literatura, ela não tem que ser só erudita nem só popular, ela mistura as duas coisas, e ela é um direito de todos. Todos têm direito a ler o outro, a ler o mundo que o cerca, né? Então, é uma forma de você se humanizar também por meio da literatura. Quando você quiser falar, Ronaldo, você fala, que eu falo aberto, eu posso ficar até meia-noite falando, tá? Que eu gosto, eu falo, eu canto, eu falo poesia, você manda. Então... Você ainda tem bastante tempo. Tem? Ah, que mara, não fala isso pra mim, adoro. Sueli. Tem mais 10 minutos, pode ficar tranquila. Vai me falando, quando quiser interromper, só falar, vocês também. Então... quando a gente pensa, né, na literatura como um todo, né, a gente pensa nisso. Você pode trabalhar a literatura em prol da sociologia, né, da psicologia. Se a gente pensa a história da educação, a gente entende que no Brasil, primeiro, a gente teve aquela educação jesuítica, né? A gente teve lá desde 1849, se eu não me engano, né? 1549, perdão, né? Essa educação jesuítica, e vai até eles serem expulsos, não é isso? E lá pelas tantas, em 1808, quando a gente tem a chegada da família real, a primeira universidade que acontece no Brasil é de medicina. Por que eu vou falar isso? Vai fazer sentido. Se a gente olhar, ó, primeiro é medicina, depois é engenharia, direito. Demora a acontecer a Universidade de Ciências Humanas, né? História, geografia, letras, isso tudo tem um tempo muito mais demorado, né? O método Paulo Freire vai acontecer em 63, né? Dentro ali já da ditadura. E mal acontece, um ano depois, ele é preso. Ele é preso. E depois ele vai para o Chile, né? Então, assim, nada muito diferente do que está acontecendo hoje, né? Ou a pessoa vai porque quer, ou a pessoa foge, né? Temos aí exemplos também de outros, né? Políticos nossos também que foram para o exterior porque não aguentaram aqui, né? Continuar falando o que eles pensavam,
O Paulo Freire, a gente não pode negar isso, o Paulo Freire era político, né? Não político de um partido, isso é o que menos importa, ele era um ser político, né? A educação é política, a literatura é política, né? O texto é político, né? Vários teóricos já falaram isso, né? Você tem o de Crow, que legal, educar é um ato político, exatamente, né? Então você tem isso, olha, eu estou aqui com a pedagogia da esperança, cadê? Para cá, pedagogia da esperança de Paulo Freire, né? Eu estou relendo, porque realmente, nesse momento de tanta desesperança, e de muita gente bacana dizendo, olha, não tem mais jeito. Gente, se não tiver mais jeito, o que a gente está fazendo aqui? Né? Então, eu fui procurar alguém que diga, tem jeito sim. E quem é que diz isso pra gente? Paulo Freire. Né? Paulo Freire viveu esse momento que a gente está vivendo, de alguma forma, né? Aliás, muito, né? Ele viveu numa ditadura e nem por isso ele deixou de acreditar na educação, nem por isso ele deixou de falar em liberdade. No Chile, ele escreve Pedagogia do Oprimido, né? Pedagogia do Oprimido, que tem como mensagem maior, né? Essa questão de que não espere, não somos nós oprimidos que vamos esperar que os opressores nos desoprimam, entendeu? Desoprimam. Não, a gente não tem que esperar que o outro nos tire da condição de oprimidos. Nós, oprimidos, temos que ter o que ele chama de tomada de consciência. Quando a gente tem a tomada de consciência de que estamos sendo oprimidos, nós temos que fazer como a menina lá do Chapeuzinho Amarelo e falar, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Foi assim que ela saiu e ela libertou todo o reino. E só voltando, que eu falo, mas às vezes eu volto, só voltando rapidinho lá o Chapeuzinho Amarelo para falar aqui de novo, uma vez a Ruth Rocha encontrou a menina mandou uma carta para ela, né? Dizendo que, olha, se hoje eu estou aqui com a cara pintada, lembra aquele movimento das caras pintadas contra o Collor? Se eu hoje sou uma cara pintada, eu devo isso à sua literatura. Eu devo isso à leitura que eu fiz lá na infância do Reizinho Mandão. E ela ficou tão, assim, embevecida, né, emocionada com esse relato, que ela colocou depois, numa outra edição, numa das mais novas, ela explicou isso, né? A menina de cara pintada me contou. Então, para mostrar dois exemplos concretos de que a literatura é capaz de transformar vidas, mudar a sociedade, incentivar atitudes legais, não violentas, né? Deixar isso bem claro, né? Então, a gente vai pensando nessa educação, o título Educação Literária e Libertária, porque para mim é quase que uma redundância, né? Porque a educação libertária de Paulo Freire, ela trabalhava com o quê? Com essa questão de você se entender no mundo. Quem sou eu, trabalhadora? Quais são as palavras que me permeiam? E mais do que isso, depois que ele investiga, eu adoro esse método Paulo Freire, eu uso isso até para poesia, sabia? Eu falo, quais são as palavras? Uma vez eu fiz uma atividade de poesia no Pedro II, me chamaram para dar uma oficina, eu falei assim, a gente vai fazer uma poesia pelo método Paulo Freire. Vocês vão fazer um brainstorm agora, né, uma enxurrada de ideias, de palavras que fazem parte do cotidiano de vocês. E aí muitas eram professoras e tal, aí botaram, aí depois vocês agora vão pensar sobre essas palavras, o poder social que elas têm, né? E agora vocês vão tentar escrever, né, isso de uma forma metafórica e tal. Nossa, saíram poemas belíssimos, né? E uma professora que falou assim, Cíntia, eu não faço poesia desde que eu era pequena. Olha só, outra coisa, né? Você achar que poesia é uma atividade só para educação infantil, né? Ou para ensino fundamental 1. O que é isso? Aí você chega ao ensino médio, que seja, que eu também dou aula no André, na primeira, segunda, terceira série,
O jovem não quer escrever poesia porque acha que é coisa de criança. Sempre quando a gente pede uma produção textual literária, eles acreditam que não são atividades sérias, vamos dizer assim, né? Atividades que acrescentem, né, ao desenvolvimento de competências para o Enem, por exemplo. Mas acrescentam. E mais do que acrescentar, por quê? Se você pegar também uma teórica chamada Teresa Colomer, ela diz o seguinte: se ler literatura já traz para a gente uma experiência significativa, imagina escrever literatura, né? Mais ou menos isso. Então, é óbvio que as atividades literárias, as produções de gêneros literários, essas produções têm que estar cada vez mais presentes no cotidiano da escola, em qualquer série, em qualquer idade, né? Tanto no ensino médio, continuar, né? Quanto no ensino superior, né? Meus alunos também da pós-graduação escrevem poesia, se não comigo, com um professor de poesia, né? Eles experimentam escrever peças de teatro, eles experimentam, porque a gente não está ali fazendo uma escola de escritores, mas a gente está formando pessoas que compreendem a fundo, procuram compreender a fundo os gêneros literários, os textos literários, né? Então, você vai até valorizar mais. Poxa, tá vendo? Eu não consegui fazer tão bem quanto Shakespeare, né? Poxa, desculpa. Mas eu consegui fazer alguma coisa bacana, né? Então, imagino que você valorize ainda mais o trabalho do outro, né? Então, quando a gente fala em educação literária, no sentido de ser libertária, né? A gente fala também disso, né? De práticas. Tem um livro, eu posso dar umas dicas aqui, eu trouxe um monte de livro aqui do lado, separei, né? Tem um livro chamado A Literatura em Perigo, vou tirar aqui, ó, quem quiser tirar fotinho, do Tzvetan Todorov, que eu uso muito, acho que todo professor de literatura usa, porque ele aqui na Literatura em Perigo, ele fala o seguinte, por que a literatura está em perigo, né? A literatura está em perigo, aí ele vai fazer uma crítica severa ao ensino médio mesmo, né? Às escolas, né? Por que elas não trabalham a literatura de uma maneira mais prazerosa, de uma maneira que realmente remeta ao que os temas, os textos estão trazendo? Que sentimentos eles te provocam, né? Não, fica muito preso ainda o ensino, primeiro, naquelas questões que a gente já sabe de nomenclaturas, né? Então, primeira série do ensino médio, eu vou trabalhar com barroco. Aí você tem que falar lembra? Todas as características do barroco. Gregório de Matos, Boca do Inferno, já é quase uma ladainha, né? Você decora. E é um momento, a partir do momento que você decora, você está voltando para uma educação tradicional, que era totalmente pautada na memorização e na repetição e na disciplina. E se alguém fala coisa fora do horário, pronto. Se perguntar fora da pauta, tinha até uma brincadeira, tinha um professor nosso, né, na época assim, do ensino fundamental, não, acho que foi do médio mesmo, que se tirasse o papelzinho, ele tinha um caderninho, tudo anotado no caderninho, né? Tudo anotado, acho que até de geografia, tudo anotado. Se tirasse aquele caderno dele, o homem não dava aula. Anos e anos, nem ele decorou o que estava ali. Então, assim, mas ele tinha que passar aquilo. Por quê? Porque era só memorização, repetição e se impunha uma disciplina. Eu digo que a educação libertária, ela não requer, claro, laissez-faire, né? Deixa para lá, bagunça, zona total, não. Né? Claro que não é isso. O Paulo Freire deixa bem claro isso, que eu adoro, né? Que ele diz o seguinte: o professor é autoridade, ponto. Mas ele não precisa ser autoritário. Então, ele estabelece para a gente essa diferença bem clara entre autoridade e autoritarismo, entende? Então, a gente continua tendo reverência no bom sentido, educação, respeito, mas eu não preciso fazer isso por meio da punição, do castigo, do tirar pontos, de nada disso. Há uma condição de parceria, né? De parceria. E aí, de ambos os lados.
né? Quando um vai ultrapassar o limite do outro, a gente chama atenção e fala uma boa e vamos embora, né? Eu tenho uma colega que ela falava assim, não deixava o aluno chamar pelo nome, né? Tem que chamar de professora, não sei o quê. Ó, cachorrinho, bonitinho. Né? Tinha que chamar de senhora, dona, não sei o quê. Meus alunos me chamam de aí, qual é? Não sei o quê, bonita, gata. Falam o que eles quiserem lá. É tudo com respeito. Não é o que fala, é como fala. Né? Então, eu acho que a educação libertária promove isso, né? Eu acho que o Paulo Freire deixou para a gente vários legados, e um deles aí, voltando também à pedagogia da esperança, ele diz que sem esperança a gente fica paralisado. Ele usa uma outra palavra, mas é isso. Se a gente não tiver esperança, ele diz aqui, não sei se eu separei, peraí, ele estava colocando, que ele diz assim, como é que é? Sem esperança, eu não faria nada, né? Eu não coloquei aqui não, porque eu cheguei até a digitar em alguns lugares, né? Depois eu mostro para vocês. Mas ele diz isso, sem esperança, eu não consigo fazer nada. Então, eu não sou esperançoso por nada mais do que para estar vivo. Entendeu? Então, eu tenho que ser esperançoso. Porque a esperança é que me move a alguma ação. Né? E também diz isso, não é uma esperança que a gente sabe, não é uma... Jaqueline, beijos! Não é uma esperança apática, que fica esperando que as coisas aconteçam, né? Só reforçando. A esperança de que fala Paulo Freire é uma esperança ativa, né? É de que faz a ação, é de que faz com que a gente realmente promova mudanças, né? Modificações. Tá? E aí, eu tenho um livro aqui da Georgina, vou sempre permear com literatura, né? Educação literária. O nome desse livro é Ave do Paraíso, da Georgina Martins. Ela é escritora para crianças e jovens, tá? E ela escreveu esse livro muito pautada nas memórias da mãe dela, né? Então, Ave do Paraíso não é um lugar que existe, digamos assim, esse nome, mas é um lugar que está por aí, pelo Brasil, em várias partes do mundo, né? É uma família pobre, né? E tem a história da menina que ela está na escola. Olha a escola que o nome do capítulo é A Cara do Macaco é Feia. Olha só. Ela vai falando assim: fiquei muito contente no dia em que minha mãe resolveu colocar a gente na escola da Dona Valdira. Eles eram de um povoado também do interior, né? Eu queria muito saber ler e escrever e sempre achei que a escola fosse um lugar muito bonito. Depois que cresci, já no Rio de Janeiro, gostava de ver as normalistas passarem com as saias azuis e as blusas brancas. Tudo muito, muito bem engomadinho. Meu pai disse que naquele ano só iria colocar as filhas mulheres na escola. Os filhos homens tinham de ajudá-lo na colheita. A escola da Dona Valdira ficava na casa dela. E ela era a professora e a dona da escola. A gente estudava na varanda dos fundos, onde tinha uma mesa grande, com dois bancos, ou brancos. Não era um lugar bonito. Para a merenda, eu e minhas irmãs levávamos aipim, batata doce e milho assado. As outras crianças levavam pão com queijo ou com goiabada. Na minha imaginação era o mesmo, o queijo das cuias que Dona Loquinha tinha dado para a gente. Algumas crianças debochavam do nosso lanche porque a gente não levava pão. Como eu queria comer pão com queijo. Minha irmã mais velha, mais esperta que eu, sempre conseguia trocar o lanche com alguém. Mas eu ficava com vergonha de pedir. Dona Valdira puxava muito a minha orelha, principalmente quando eu não conseguia acertar deveres. Aí, todos os dias, antes de ir para a escola, eu ficava com dor de barriga. Não quero ir, estou com dor de barriga, vou me sujar no caminho, é muito longe. Deixa eu ficar, mãe, deixa. Às vezes ela deixava. Dona Valdira mandava a gente ler uma frase na cartilha. Todos tinham de ler. A cara do macaco é feia. Eu nunca conseguia. Então ela puxava a minha orelha e me colocava virada para a parede com chapéu de orelha de burro.
Não adiantava nem chorar, ela não tinha pena mesmo. Eu tinha mais raiva dela do que o Antônio, do que o Antônio Morumbeca. A cara do macaco é feia, a cara do macaco é feia, a cara do macaco é feia. Peguei a minha borracha e apaguei a frase da cartilha. Mas depois veio outra. Eu comi o caju. Apaguei essa também. Então ela colocou atrás da porta com a cara, me colocou atrás da porta com a cara virada para o livro. Fiquei lá até a hora de ir para casa. Não consegui aprender a ler naquela escola, mas decorei que a cara do macaco era feia e que eu havia comido caju. Minha mãe queria muito que a gente soubesse ler. Ela dizia que para ser alguém na vida era preciso estudar muito. Durante os 2 anos, eu ainda tive esperanças de estudar para ser professora e de poder usar aquele uniforme que eu achava tão bonito. Depois desisti. E comecei a evitar encontrar com as normalistas na rua. Quando via uma, mudava a calçada e olhava para o outro lado. A filha da dona Valdira estudava com a gente. Naquele tempo eu achava que ela era rica. Ela não falava comigo. Acho que a mãe não deixava porque era pobre e burra. Quando tinha festa na escola, era sempre ela quem declamava os poemas. Eu gostava de poesia, mas dona Valdira dizia que só podia declamar quem soubesse ler. Mesmo sem saber ler, eu conhecia muitos poemas de Castro Alves e de Casimiro de Abreu, nos 8 anos. Mas nem a dona Valdira, nem ninguém ali nunca soube disso. Na escola havia mais bolinhas que serviam de licença para ir ao banheiro. Havia umas bolinhas, né? Quando as bolinhas não estavam em cima da mesa, já sabíamos que... E por aí vai. Então, assim, já deu para ter uma ideia de que escola, né? No caso, a Georgina Martins está se referindo, né? Uma escola que de libertária não tem nada, né? Luciana, Lu, Aline, agora já está chegando aí. Se perderam um pedacinho, mas depois está gravado aí, né? Gostei. Então, assim, eu estou sentindo, Rejane está emocionada, né, com esse texto, né? Esse texto da Georgina. É realmente emocionante. Já li 1000 vezes. Adotamos lá no André Morroá, uma época, a diretora comprou acho que uns 35, 40 exemplares, eu queria que as turmas lessem. A gente lê rapidinho. E ela se inspirou em quem? Graciliano Ramos, Vidas Secas, para escrever. A vida da mãe dela é a vida de Fabiano, de Sinhá Vitória, do menino mais velho, do menino mais novo. É a vida de muitas vidas secas que tem aqui na Baixada Fluminense, nas favelas da Zona Sul. Muitos se parecem com várias coisas que a gente já viu. Então, assim, me admira e me horroriza, eu acho que a todos nós, saber que isso aqui não existe. Né? E o que Paulo Freire fez também? Uma das primeiras coisas que ele fez foi banir essa coisa de cartilha. Tem que ler aquela frase ali, né? O que Paulo Freire fala para a gente? A leitura do mundo precede, né, a leitura da escrita, né, da palavra. Então, assim, primeiro a gente tem que ler o mundo para depois ler a palavra. Primeiro a gente tem que ler, entender o mundo que está ao nosso redor. Quais são as nossas palavras, quais são os nossos verbos, nossos substantivos, nossos adjetivos, para depois a gente entender o que está lá fora, né? Então, o Paulo Freire ainda é inovador. Eu acho que se ele estivesse vivendo essa pandemia, ele estaria aqui com a gente numa webinar, ele estaria numa live, ele estaria em todos os lugares possíveis, conversando com todo mundo, dizendo, mantenham a esperança, vamos nos preparar, porque tudo isso vai passar, e quem ficar, e tem que ficar, vai ficar por todos que partiram, né? Por inconsequências que sabemos que não são nossas, mas que a gente tenta minimizá-las e, de alguma forma, seguir em frente por outros que virão. Senão a gente para aqui, não pode parar aqui, né? E a gente não pode se findar em nós mesmos. Eu lembro muito também do Joel Rufino dos Santos, sempre falo dele, que possível, né? Então, Joel, que foi professor de História, que participou da História Nova, né? Que foi escritor, foi meu professor de literatura na UFRJ, numa especialização sobre o amor. E olha que loucura, era uma especialização sobre o amor, e aí ele deu para a gente o texto A Caolha, da Júlia Lopes de Almeida.
Que amor é esse? É um amor de mãe pelo filho. Um amor que o filho não gostava da mãe, porque a mãe tinha um problema no olho, era caolha. E ele foi crescendo, quando era pequeno ele não tinha esse conceito, mas ele foi crescendo e foi sendo, né, desprezado pelos colegas, pela vizinhança, depois pela namorada, e ele começou a ficar contra a mãe, que chamavam o tempo todo, filho da caolha, filho da caolha, filho da caolha, e aquela mãe fazendo tudo por ele, aquela mãe vivendo por ele, e ele despreza a mãe. Não vou dar spoiler não, tá? Mas no final vão descobrir como é que ela ficou caolha e aquela coisa freudiana, assim, fortíssima. E foi desse amor que Joel Rufino falou pra gente. Não foi aquele amorzinho, né, fofo, não. Foi desse amor que fere também, desse amor que é mais forte que tudo, né? E tal. Então, quando a gente fala de literatura, né, a gente está falando aí, voltando ao tema que chegaram mais pessoas de educação literária e libertária, a gente, Gracinha, a Netinha, pô, né? Quando a gente fala de educação literária, a gente pode aplicá-la em qualquer área de conhecimento, né? Quando a gente fala de análise do discurso, né? Eu estudei análise do discurso no mestrado, fiz 2 disciplinas de análise do discurso, uma com a Leonor Werneck dos Santos, que é uma maravilhosa professora de língua portuguesa, mas que usa a literatura a favor da língua portuguesa nesse sentido também, ela trabalha com análise do discurso. A Paulino Nicolas, esqueci o nome dela agora, também, a Maria Aparecida Lino Paulicolis, é um nome difícil, mas ela é maravilhosa, muito bem-humorada, né? Eu gostava dela porque ela tem esse jeitão também de humor, né? Um humor, mas com sabedoria, né? Com humor é crítico, né? Ponto, né? O resto é deboche, é outra coisa, né? E aí, a Maria Aparecida Lino Paulicolis também mostrou para a gente essa questão do Charrodot, né, da análise do discurso. A gente pode aplicar hoje a análise do discurso, essa teoria, em várias áreas. E a literatura também. Né, a literatura também. Então, na história, na sociologia, então a literatura liberta nesse sentido, porque faz a gente olhar o outro, compreender o outro, né, os seus sentimentos, né, os seus pensamentos, as suas atitudes, né, os seus comportamentos, os espaços históricos, né, porque muitos dos textos, eles têm essa contextualização histórica, então está falando ali, Machado era maravilhoso nisso, né, Machado de Assis está falando ali de uma história de amor, e Gaúcho Jacoma está falando da República, está falando, né, está falando da disputa política que há por trás da disputa pela mulher, né, ele está falando, o José de Alencar, né? E outros hoje também, você pode pegar autores. Quer falar? Pode falar, Ronaldo. Está maravilhoso mesmo, Cíntia, é incrível. Tá? E quando você falou da esperança, eu gosto da concepção de Paulo Freire de esperança enquanto verbo esperançar. Isso exatamente. É, e eu queria depois, se você puder abrir um pouquinho o tempo, para a Carol conduzir algumas perguntas que a equipe dela preparou, assim, nós queremos explorar você ao máximo hoje, viu? Eu gosto, pode usar. Eu tô gordinha, pode me sugar. Não tem problema. Então, isso é maravilhoso. E eu até estava conversando com a Carol esses dias. Esse material aqui é uma produção de uma equipe maravilhosa da Diálogo Freiriano, tá? E, engraçado, eu recebi ontem, e você veio falar sobre isso. E tem um texto aqui que eu vou falar exatamente sobre isso. A educação, enquanto educação engajada, se ela não for engajada, não tiver resultado social, ela é inútil. E aí, recentemente, eu fiz com uma colega de língua portuguesa e literatura, falando também da literatura engajada. Né? E isso é maravilhoso. E, para não avançar muito, eu vou passar para a Carol. Se você quiser concluir ainda alguma coisa, depois passar para ela, para a gente ver essas perguntas. Se você quer. Acho que eu prefiro as perguntas, então. Podem fazer as perguntas. Então, vou passar para a Carol. Carol, pode abrir o microfone. E o Diego está aqui conosco. O Diego teve hospitalizado hoje, teve que fazer o procedimento. Está meio assim ainda
saúde, mas ele está acompanhando a gente. Seja bem-vindo, Diego. E eu não me apresentei no começo, sou o professor Ronaldo, sou da área de filosofia, apaixonado por literatura e por esse povo maravilhoso e tudo aquilo que a gente produz na educação. Educação é vida, é um sonho, é libertação, não é profissão, gente. Desculpa falar isso para vocês, tá? É vocação. É verdade. Não, é com você. Quer concluir, professora? Eu quero só dar mais boa noite aqui para os meus alunos que estão aqui. Adrian, Jaqueline, eu já falava aqui do Sueli, né? Aline Romanelli, cadê Luciana Nabuco? Quem mais? Tem mais alguém aí? Então é isso. Boa noite, que bom que vocês estão aqui com a gente. Priscila, mostrem as carinhas ao final, né, Ronaldo? Para a gente tirar aquela foto com as carinhas todas, né? Bom aí, guardamos. Jaqueline, acho que eu falei de todo mundo, né? No final, nós vamos tirar aquela com todo mundo aí, mostrando... Por favor, Por favor. Aí, Luciana. Maravilhosos. Podem fazer perguntas falando, né? Carol vai falar primeiro. Samara, que estou conhecendo agora. Leandro Leão. Estou lendo aqui, ó. Luciele de Paula. Maria Amélia Santos. E GR, Formação de Professores, é o Diego? Isto. Então, tá bom. Rejane tinha falado. Pode falar, Carol. Não, eu separei aqui uma pergunta. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Uma pergunta foi sobre a questão do Paulo Freire. Eu vou resumir, porque tem duas perguntas que são muito parecidas. É a relação do diálogo com o aprender em Paulo Freire. Você falou aí nessa relação, mas tem uma pergunta para focar no diálogo. Pode falar. Eu fechei o seu microfone, que estava dando interferência. Pode abrir, Cíntia, vai lá. Pronto. Conseguiu? Isso. Consegui. Agora eu fui botar o cara grande ali, vi que o batom tá meio borrado, tá tudo bem, né? Então, o Paulo Freire tem até um subcapítulo que diz aprender a aprender, né? Então, aprender a aprender. Então, quando a gente fala desse ensino, desse processo de aprendizagem, né, da perspectiva de Paulo Freire, é a melhor possível, que envolve troca, né? Que envolve troca. Ele que instaurou essa questão de a gente não aprende só com o professor, a gente aprende também aluno com aluno, né? A gente aprende com o mundo, né? Mediatizado pelo mundo, né? Então, quando a gente fala em aprender, né, pelo método Paulo Freire, é isso, é você perceber, aprender a aprender. Aprender que aprender não é você... Aí eu volto ao que eu falei anteriormente, que nem todo mundo estava aqui. Não é só você memorizar, repetir de uma forma disciplinada, né? Porque também a gente vai ter que pensar que Paulo Freire, ele já tinha vindo também de uma educação tradicional muito rígida, né? Ele passou por essa educação que a gente falou aí, né, da cartilha, né? Que servia para todo mundo, né? Então, assim, quando a gente pensa em aprendizagem hoje, 2020, nossa, quantos mundos estão abertos para a gente aprender hoje? Ninguém aprende mais com um professor só. A gente aprende com o professor se ele for humilde o suficiente para dizer eu não sei tudo. Mas eu sei te mostrar onde você vai aprender legal. Eu sei te conduzir. Aí vem a pedagogia, né? Pedagogos são aqueles que orientam os passos. Isso é uma escola freiriana, né? Você pega lá qualquer escola que for libertária, né? Independente de onde ela tenha nascido, pega o José Pacheco lá de Portugal, é a mesma coisa. Você pega o Alexander Neal lá em Summerhill, educador inglês, também. Você tem que ter liberdade. Você pega as grandes universidades hoje estrangeiras, elas já estão no que a gente está fazendo hoje há muitos anos. Não existe mais essa questão do aluno ficar o dia inteiro na escola para aprender.
né? Eles vão lá, eles se reúnem, eles conversam entre si, o professor é um orientador, né, dessas demandas de aprendizagem, e aí ele vai passar projetos, eles vão discutir soluções para os problemas. Fala, Sueli. Eu gosto assim, ó, mediatizado. Vamos lá, pode falar, depois eu falo de novo. Quer falar? Então, Cíntia, boa noite, pessoal. Boa noite. Cíntia, remetendo à nossa conversa anterior sobre a questão do aprendizado, na atualidade, na nossa realidade, nesse contexto da pandemia, nós até rebatiram, que eu falei que eu fui contra a escola digital, lembra? E você já uma outra perspectiva. E como você imaginaria, como você entenderia, ou poderia nos trazer esse aprendizado nesse contexto? Quais seriam as soluções, né, para que nossas crianças, dentro da realidade delas, pudessem aprender, utilizando também o método freiriano? Acho que eu gosto demais do método do Paulo Freire, mas como você poderia nos trazer essa perspectiva? Será que a gente conseguiria? Cíntia, está desativado o seu microfone novamente, Cíntia. Oi, eu tenho que vir aqui para o meio para eu poder ver o microfone. Eu acho que sim, porque, claro que a gente sabe, vamos primeiro falar dessa questão de estarmos isolados, né? Aí já contém um fator, um problema bem complexo aí, né? Então, estamos isolados. Então, sabemos que em vários lugares, né, de periferia não tem acesso, vários lugares não têm acesso a Wi-Fi, a internet, nem todo mundo tem um computador em casa, né? E se tem, às vezes não está com banda larga, banda isso, banda... A gente tem, toda hora cai, né? Eu moro num lugar aqui que chove, acaba a luz, estou dando sorte que parou de chover. Então, isso tem em várias instâncias, não só em periferia, mas na periferia é óbvio que é tudo mais acentuado, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que brigar hoje, né, estava até conversando com a Sueli mais cedo, e converso com várias amigas que são líderes sindicais e tal, temos que lutar pela inclusão digital. Isso não pode ser mais um motivo de exclusão, né? Então, as políticas públicas vão ter que ser muito por aí, né, Sueli? Acho que você que é assistente social deve saber. Então, a gente, não é porque, a outra coisa, auxílio, chegou aí, não é porque a gente está lutando pela inclusão digital que a gente deixou de lutar pelo saneamento básico, tá havendo uma loucura aí, sabe? Ao meu ver, né, assim, eu acho que, para mim, não é ou isto ou aquilo. Isso cabe bem em certas situações de infância, né, não se pode ter tudo. Mas, no nosso caso, a gente tem que ter isto, aquilo e mais um pouco, porque está difícil. Então, assim, nós temos que lutar pelo saneamento básico nos lugares, né, periféricos, óbvio, né? A gente tem que lutar pela alimentação, a gente tem que lutar pela literatura, né, para ter uma biblioteca realmente em cada escola. A gente não tem nem biblioteca em todas as escolas. Que é uma lei, tem que ter, não tem. A gente não tem biblioteca de bairro em todos os bairros. Então, assim, a gente não tem, tá igual Vidas Secas, né? Agora a gente já não vai ter também o acesso à internet. Olha como é importante a gente estar aqui conectado. Você imagina a gente, neste momento de pandemia, sem essa possibilidade, que é o que está acontecendo com as pessoas que não têm essa possibilidade. Elas estão muito mais deprimidas, elas estão muito mais desassistidas, elas estão sem uma palavra de conforto, elas estão sem esperança, né? Então, o primeiro movimento, eu acho, se eu fosse política hoje, deteste assim, tá gravando, aqui, eu não quero ser política, eu fui até convidada, né? Não quero. Eu quero ser um ser político, eu quero fazer
política de uma outra forma, como Paulo Freire fez, ele também chegou a ser político para secretário de Educação. Secretário de Educação até seria, né? Ou trabalhando ali dentro. Mas eu quero dizer isso, a gente tem que lutar também por essa inclusão. Tem que ter Wi-Fi, tem que ter acesso, tem que ter tablet, sei lá, alguma coisa que conecte também essas pessoas ao mundo aqui fora. Porque de hoje em diante, não digo de hoje, mas a pandemia veio mostrar isso. Quem estava preparado para isso, sem saber até, e quem não estava. Né? E a gente, claro que está se preparando. Uma coisa é eu querer ter uma câmera melhor, outra coisa é eu não ter nem um computador, nem o Wi-Fi. É muito mais complexo. Você está falando de pessoas que estão lutando por uma qualidade de imagem e outra que não tem nem imagem. Nem existe, né? Então, assim, então, o que a gente faz agora que não tem? Aí eu pensei, claro, me chamaram para gravar videoaula no Estado, voluntário. Eu fui lá e gravei, até quanto eu aguentei também, né? Porque tinha que gravar quando não tinha muito barulho, então de madrugada, ó, aqui meu filho tá barulho, tá ali jogando, o outro tá fazendo... Então, depois eu tinha que gravar tipo 1 da manhã, então, além de todas as outras coisas que eu já fazia. Mas eu acho que a TV é uma solução, porque, bem ou mal, muita gente tem TV. Então, os canais de televisão, os canais abertos, tinham que abrir mais espaço para a educação nesse momento. Rede Globo, fica aí o apelo, entendeu? Todos os canais de TV aberto devem, por obrigação pública, né, de solidariedade mesmo. Você vê lá, gente, que bonito, né? Vi um pedacinho, o presidente de Portugal dando aula para as crianças na TV. O nosso faz o quê? Faz nada. Pelo contrário, ele também fala dele que eu passo mal. Entendeu? Então, é isso que preciso. É isso que a gente precisa. Né? E não estou nem só de passar de ano ou não passar de ano. É um canal que fale... tem que ter um horário específico, todos os canais, um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho... Não faz mal a ninguém que passasse meia hora que fosse, falando de literatura, de geografia, de história, matemática, mas de uma maneira, né, que levasse os nossos crianças, os nossos jovens a ter contato com os conteúdos, né, disciplinares e tal, não de disciplina, entendeu, né, de escolares, né? Então, primeiro, se não tem Wi-Fi, tem televisão. Tem televisão. Então, a televisão tem que ter esse tipo de programação, sabe? Então, aí reclamaram tanto da Seduc, mas eu tenho que falar. Pelo menos ela fez alguma coisa. Nunca é o melhor dos mundos. Também é isso, as pessoas reclamam, elas querem o melhor dos mundos. A gente faz o que é possível. E impossível também. Agora, tem muita gente que pode fazer e não faz. Então, fica o apelo aí para as televisões todas, para as redes de TVs abertas, que abram espaços, né, que facilitem a vida, né, dos educadores, da educação, para eles falarem alguma coisa, passarem, enfim, aí vamos lá ver. Esses materiais que são levados para as casas, para eles estudarem, que sejam materiais mais bacanas, mais lúdicos, né, que levem uma poesia, e, enfim... Eu acho que a televisão facilitaria até a vida dos pais que falam, e fica ali no computador, isso que tem acesso, reclamam do excesso de conteúdo, também tem isso. Tá, então vamos pegar um que tem acesso. Tenho acesso, tenho tudo, e aí a escola fica ali infernizando a vida dos pais, né? Porque tem que fazer isso, aquilo. Eu vi vídeos engraçadíssimos e verdadeiros, gente. Uma amiga minha me mostrou, falou assim, olha aqui o pai estava pé da vida do que passaram uma equação matemática que ele não conseguia fazer, estava mais revoltado que o filho, entendeu? Pô, que é isso? Não estou conseguindo chegar a esse resultado. Aí o cara ficou, ele já tinha 1000 problemas, ficou com mais um, que era o dever que ele não conseguia fazer, entendeu? Então, educação não é isso. Né? Educação não é isso. Eu gosto muito de soluções, ele sabe, a gente fica assim, não vamos focar no problema. O problema já está aí, né? O que eu faço para resolver? Né? Então, se tem alguém que não pode ficar em casa porque precisa trabalhar para comer isso e aquilo, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa?
Eu não consigo conceber eu não poder ajudar. Claro, se eu não puder ajudar, eu não posso. Mas se eu puder, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que seria, agora, nesse momento, mais televisão, né? Não sei se vocês concordam, mas acho que a TV seria uma boa ferramenta. Rádio, radinho, tem radinho em casa, na favela. Meu pai vive com um radinho lá em Caxias, fica ouvindo futebol. Então, ao invés de ouvir futebol, de repente ouve um poema, alguém explicando, ou falando, conversando sobre geografia, sobre assuntos. Este conteúdo é para o ensino fundamental, sei lá, né? Este conteúdo é para o ensino médio, tem horário para passar um pouquinho de tempinho para cada área, cada disciplina. Por que não fazem isso? Porque não dá dinheiro. Só dá conhecimento, só dá prazer, educação. Enfim, eu acho que é isso. E pode até dar dinheiro, são tão bobos. A educação rende muita grana. Rende muita grana, se você souber fazer. Entende? Então, assim, eu acho que, eu não sei, eu faria por aí. Mais TV e lutando por uma inclusão digital, né? Para botar Wi-Fi, enquanto isso vai lutando por outras coisas, né? E não estou preocupada também, meu filho estuda no Pedro II, né? Entrou para o 6º ano agora. Agora que ele ia para o Pedrão. Ele pequititinho, aí chamado Pedrão, né? Então ele estava todo bobo. Eu teve o quê? Um dia de aula, uma semana, duas, não lembro agora, foi tão rápido, né? E ele outro dia estava sentindo falta da escola. Mas não foi de conteúdo, não. Ele falou, queria jogar bola, queria correr, entendeu? Queria encontrar os amigos, né? E tal. Então, assim, porque conteúdo, vamos combinar que tem aqui e ali, não tem para as pessoas mais periféricas, e isso dói, entendeu? A gente pode buscar numa internet, né? A gente pode buscar em outras vias. Então, Sueli, eu acho que, pensando muito rapidamente, a TV, porque foi o que eu pensei quando me chamaram. Opa, TV, talvez eu chegue mais perto. Vou falar dos meus alunos do André Morroá. Meus alunos do André Morroá têm uma plataforma. Muitos olham, mas não fazem tudo, fizeram um pouquinho de exercício, daqui a pouco não fizeram mais. Eu falei, não está dando certo. Isso dá certo no ensino superior, muito certo. Mas com eles não está dando certo. Vamos fazer isso aqui, uma aula ao vivo, ensino remoto. Vão 5 pessoas, numa turma de 30, 40. 5 pessoas não está dando certo. Vamos combinar? O contrário, se eu tenho 60 e só não vão 5, aí está dando certo. Né? Agora, só irem 5 também não é isso. Então, eu agora passei a me comunicar com eles pelo WhatsApp. Está todo mundo lá no WhatsApp. Então, vez ou outra, eu estou lá corrigindo uma redação. Aí eles ficam com vergonha, não querem que fale no grupo. Aí, posso entregar no privado, professora? Pode. Aí eu vou lá, corrijo no privado. Depois que está corrigido, aí eles mandam para o público, mandam para a turma. Né? Agora eu vou mandar minha redação, né? Aí manda, né? Então eu acho barato, assim, eu também estou experimentando. Eu tenho os 2 mundos. Eu tenho um mundo que é da coordenação da pós, com todo mundo com acesso, todo mundo fazendo, todo mundo curtindo, gente do Brasil inteiro, do exterior. E tem o outro que não tem acesso, que não tem esse tipo de hábito mesmo, não é cultural fazer isso, sabe? Né, que está desmotivado por outros motivos. Professora, teve um que falou para mim que eu achei bem interessante. Ele falou assim, eu pedi para ele fazer a redação, né, no WhatsApp, e ele falou, vou fazer, daqui a pouco eu entrego. Sumiu. E eu também, no WhatsApp, falando com 1000 pessoas, de curso de extensão, e daqui a pouco vem ele. Professora, desculpa que eu demorei, que minha mãe mandou ir lá fora comprar um negócio. Comprou um negócio da minha mãe. É isso. Então, eu não tenho todas as respostas. Que bom também, nem queria ter. Eu estou aprendendo junto. Estou aprendendo junto. Eu só sei que uma coisa é certa. Nós vamos fazer, o mundo está mudando. A pandemia veio para mostrar para a gente que a gente tem que estar mais conectado mesmo. E que uma forma... Isso, para mim, é globalização. Está cada um na sua casa, mas, ao mesmo tempo, está todo mundo junto, como se a gente estivesse numa sala de aula. É legal, né? Eu estou gostando, acho que é pior, estou gostando. Eu gosto de estar junto, de abraçar, de agarrar, e gosto disso aqui também. Eu não sei se vocês já tiveram, mas eu cheguei a ter sonhos.
Isso aqui. Eu vejo tanta gente de todo lugar. Outro dia eu sonhei que estávamos todos no mesão, assim, que nem aula de mestrado, doutorado na UFRJ, é assim, é um mesão com, sei lá, mais 20 pessoas no máximo, sei lá, 20, 15, né? E aí eu sonhei que a gente estava num grande mesão mundial, assim, entendeu? Uma mesa enorme. Porque acho que é isso, que a gente fica vendo as carinhas, né? Mas eu acho que é isso, a gente tem que lutar por mais esse acesso, sabe? É a inclusão de tudo, né? É a inclusão. As pessoas que têm menos grana, que estão num lugar mais difícil, elas têm que ter tudo e mais um pouco, sabe? Tudo e mais um pouco. É isso. Querem perguntar alguma coisa? Pode falar, Ivo. Vai lá, Carol. A minha ideia é a seguinte, você foi falando aí eu mesma tenho uma pergunta, quer dizer, mais um comentário, tá? E eu queria que você até falasse um pouquinho sobre isso, antes da gente encerrar. É a questão da autonomia, do estímulo à autonomia que a gente viu tanto em Paulo Freire. E aí eu lembrei de Saramago. Saramago tem um Conto da Ilha Desconhecida, não sei se você já viu, é um livro rápido de ler, mas com tanto ensinamento. Então, é tudo, é o resumo do que o Saramago disse, do que o Paulo Freire disse. Eu acho que os dois se encontram nesse Conto da Ilha Desconhecida. O aprendente, o sujeito, o aprendiz, tem que sair da ilha para poder enxergar a ilha. Entendeu? Então é isso que o Paulo Freire trouxe para a gente o tempo todo, né? Que foi viver o contexto. É pescador? Vamos trabalhar o contexto do pescador. Ele é pedreiro? Vamos trabalhar o martelo, a pá, o cimento. Entendeu? Então, então você teria um outro paralelo assim do Saramago, que é um autor que eu amo de paixão. E vejo que ele também tem essa questão da autonomia. Você teria um outro paralelo entre o Saramago e o Paulo Freire? Questão de autonomia, de contexto, por aí. O microfone, Está sim. desligado. V6 aqui, foi, né? Então, eu acho que os grandes autores eles vão trabalhar sempre essa questão de autonomia, né? Se a gente pegar o próprio Jorge Amado em Capitães da Areia, você tem isso, né? Que são aqueles meninos, se não pessoas autônomas, né? Autônomos. E o próprio professor, né? Tem um personagem que se chama Professor, né? Que eu gosto muito também. Por que ele é professor? Porque ele achava os livros na rua, levava para o trapiche e lia para os companheiros, né? Ele era o griot ali também, né? O que passava o ensinamento, né? Então, assim, a autonomia, eu tenho só uma pequena crítica à autonomia, que é o que eu estou vendo na prática, né? Nas escolas. Então, assim, é óbvio que o Paulo Freire escreve Pedagogia da Autonomia, né? Mas ele está falando para o professor, né? Ele está falando para o professor o que é a pedagogia da autonomia, né? Que é você dar afeto ao seu aluno, que é você ensinar, você ensinar de uma maneira horizontal, né? Você estar junto ali, você estabelecer trocas, você mediar o conhecimento, né? E não colocar o conhecimento, né, imposto, né? Isso que eu ia falar no outro momento, eu vou só reforçar, a questão da taxonomia de Bloom, né? Quando você pega lá as relações de aprendizagem, os níveis de aprendizagem, o primeiro é a conceituação, né? E você primeiro, quando você aprende a conceituar. O que é isto, né? Então, isso é isso. Então, você conceitua. Né? Depois que você conceitua, você exemplifica, né? Depois que você exemplifica, você vai lá e analisa, né? E aí tem gradações. E ele não tinha chegado ao nível da criação, né? Então, durante muitos anos, a educação ela foi pautada nisso, na conceituação, na exemplificação, né? Na análise, né? Menos na criação.
Por isso, a autonomia não acontecia, por exemplo, né? Então, você vai lá, vai ter uma aula de poesia na Faculdade de Letras. Coisa mais simples. Eu sou estudante de letras, graduação em letras. Eu vou ler o poema do Castro Alves, né? Eu vou ver outros poemas do Castro Alves, vou ver quais temas são recorrentes, quais palavras são recorrentes, né? Qual é a estilística, qual tipo de estrofe, rima, isso e aquilo, aprendo rimas parelhas, aprendo o que é soneto, mas não aprendo a escrever poesia. Não é só aprender, que eu digo, experimentar, a criar meu poema. Isso não existe. E nada impede que você faça isso. Qual o problema? Para você dar essa questão da criação de poesia, você não precisa deixar de dar o resto. Eu acho que a gente tem que... Autonomia é isso, é o aluno, o estudante chegar a este nível de criação, né? Aí eu falei de um probleminha. O probleminha é as pessoas quando... que aí vem também Paulo Freire dizendo, se a educação não é libertária, o sonho do oprimido é virar o opressor. E aí a gente vê isso nas escolas. Isso tem que ser falado. Se ninguém fala, eu falo. Entendeu? Eu falo. Porque se você está numa educação que é opressora de alguma forma, uma pequena opressora, quando esse oprimido ganha autonomia, ele não vira um autônomo bacana, ele vira um opressor de professor. Sabe? Isso eu vi acontecer e não gosto. Não acho legal. Então, isso tem que ser falado. As pessoas discutem até a página 10, entendeu? Eu vi muito colega triste, se sentindo intimidado por aluno, porque o aluno ouviu essa história de que ele tem que ser autônomo, que a educação libertária, a educação bacana é a educação que liberta o aluno, que o aluno tem voz, que Grêmio representa a escola, tem que estar em todos os conselhos de classe, e não sei o quê. E aí eu já vi grupos de alunos querendo se sobrepor a professores. Então, a gente tem que discutir e conversar tudo sobre isso. A autonomia não é você fazer com que o oprimido vire opressor. Em nenhuma instância, em nenhuma situação. Então, a gente tem que avançar muito, porque primeiro a gente tem que sair dessa condição de oprimir o outro. Ou então o outro já vem oprimido também, né? Às vezes eu falo, aqui não pode isso, não pode aquilo, são as regras daquela situação. E a pessoa quer, porque ela acha que eu estou sendo ditadora. Eu não estou sendo ditadora. Eu estou sendo, né? Eu estou mostrando que naquele espaço certas coisas não são admissíveis, né? Eu não posso estar aqui na live com vocês e tirar a blusa e falar, o que é isso? Não é para isso. Né? Então, a gente tem que conversar dessa forma, assim, acho que mais aberta mesmo. Olha, a autonomia é você poder criar, mas é você também entender que o professor continua sendo autoridade. Aí lembra, ó, mas ele não precisa ser autoritário, ele não está sendo autoritário quando ele diz isso ou aquilo. Não, você tem que ser parceiro do professor. Coisa que uma educação tradicional não permitia. Nem o professor pode oprimir o aluno e nem o aluno pode oprimir o professor. Ponto. Dito isso, podemos tudo, né? Então, sempre que falam em autonomia do aluno, protagonismo do aluno, eu acho ótimo, mas eu sempre dou esse adendo, eu sempre faço esse parênteses. Ó, você, aluno, não pode tudo, não, que nem eu, professora, posso tudo. Nesta condição de professora, neste espaço de ensino-aprendizagem, eu não posso tudo. Eu posso tudo em outro espaço. Aliás, isso é uma coisa que os gregos, aí, ó, eu gosto de grego, mitologia grega, os gregos já mostraram muito bem. A gente tem uma coisa chamada ethos. O que é o ethos? É o meu ser social. Eu em casa sou uma coisa, eu na escola sou outra, eu com meu filho sou outra, com meu marido sou outra, e isso não é falsidade, não, gente, são só papéis diferentes. Que a gente age... Né? O contexto. É o contexto que você vive. A igreja, é a escola, é a associação dos moradores.
E não é só o professor o responsável pelo conhecimento, nem pela autonomia da criança, não, nem do jovem, nem do nosso aluno. Você falou Ele é tudo. o resultado do ambiente que ele vive. Então, Exatamente. se ele está oprimido, ele pode estar sofrendo violência na rua, ou na associação dos moradores, ou no grupo de futebol, enfim, onde ele estiver circulando. Acho que você colocou muito bem também essa questão aí do aluno estar inserido na escola e o professor também ter a autonomia dele de trabalhar. Manter a autonomia dele, e não é só isso, olha só. Quando o aluno não entende bem o que é protagonismo e o que é autonomia dentro do ambiente escolar, ele pode oprimir um inspetor de aluno. Entende? A gente vê muito isso. Ele pode oprimir uma pessoa que está lá, a cozinheira. Você não é minha professora, sabe qual é? Fica numa hierarquia maluca, né? Você não é a professora, você não é o diretor, você não é... O que é isso? Então, a gente ainda... Mas aí a gente chama a atenção dele. Eu acho que a gente ainda não ensinou direito o que é esse protagonismo para aluno, sabe? Está faltando isso. Só se fala, mas não se pratica direito. Aí virou essa questão que eu estou falando do que eu vejo, não é? Estou inventando, né? Eu vejo o aluno, se o professor impõe, não é nem impõe que fica feio para se impõe, mas se o professor diz, aqui a regra é essa, é assim, ele diz, é ruim, hein? Eu tenho protagonismo, entendeu? Eu tenho protagonismo, eu sou autônomo, eu tenho autonomia, eu faço o que eu quiser. Entender o que é autonomia. A autonomia é para criar, é autonomia para perguntar, é protagonismo para mostrar, olha, eu fiz dessa forma, que legal, como é que você chegou a isso? Vamos compartilhar? Vamos trocar? E você? É isso que é autonomia, isso que é protagonismo. E Paulo Freire nos deu tanta ferramenta, né, que nós podemos passar aqui a noite toda conversando sobre cada uma dessas ferramentas, e cada um de nós tem sua experiência também na sala de aula, e cá para nós temos um pouquinho de psicólogo também. Né? Para você reconhecer por trás daquela criança que está ou tímida, fechada num canto, ou está agressiva, que elas podem ter o mesmo problema, você tem que conversar. Particularmente, quando a criança era agressiva, eu dizia, não estou falando assim com você. Olha como você está falando comigo. Fala comigo como eu estou falando com você. Então, você vai ensinando pelo exemplo também na sala de aula. Você está entendendo? Então, o Freire é assim, tudo de bom, o nosso modelo. O que está acontecendo, né? Acho que você tem que trazer sempre aquele aluno, o mais bagunceiro, geralmente ele vira meu amigo, entendeu? Eu era uma aluna bagunceira, né? Mas eu sempre estudei. Eu lembro que era engraçado, assim, que os colegas que ficavam fazendo bagunça, eles só faziam bagunça, chegavam a casa e não estudavam. Mas eu sou aquela pessoa que gostava de participar, brincar, falar, mas eu chegava a casa, eu estudava, eu lia, entendeu? Eu sempre fui de ler escondida, ao contrário, né? Você nem me vê ali fazendo cena, lendo, para todo mundo ver, não. Mas eu chegava a casa, eu tenho até uma foto que minha mãe tirou, eu assim, lendo, cabeça baixa, lendo, ela tirou sem eu ver. Agora pensando, passando aquele filme da sua vida, eu acho que é isso. Eu ia ler nas bibliotecas, eu ia para o CCBB estudar. Nesse momento ninguém me via, nessa época nem tinha foto, né? Máquina para tirar a foto. Então eu estudava muito no Centro Cultural Banco do Brasil, sozinha, isolada lá, nas bibliotecas, na biblioteca da UFRJ, já fui lá quando eu fazia licenciatura na Praia Vermelha, ficava na biblioteca também lendo. Eu acho que o meu momento de estudo era muito sozinho, muito solitário. Porque quando eu estava junto com alguém, eu queria brincar, eu queria falar, eu queria conversar, eu queria beijar, sei lá, eu queria fazer, eu queria interagir. Mas eu não era muito de estudar em grupo, não, sabe? Que eu me lembro, assim, era sempre muito solitária, assim. Eu acho que a gente tem que marcar uma outra live para falar mais sobre Paulo Freire. Paulo Freire precisa de uma semana de live. A vida toda, né? Este ano precisamos de Paulo Freire na veia. Com certeza. Mas você foi, assim, perfeita nas suas colocações. Eu acho que
você trouxe assim uma experiência boa, não só para os seus alunos que estão aqui presentes, né, aliás, sejam bem-vindos, né, e parabéns pela professora que vocês têm, como também cada exemplo que você deu foi interessante, porque a gente também associa com coisas que já aconteceram nas nossas vidas ou nas nossas áreas de trabalho de educação, seja no ensino infantil, médio, fundamental, e até no ensino superior, que é onde a gente também pega essa fase da pré-adolescência, no ensino fundamental e médio, e adolescentes, quando já entram muito jovens. Como eu dava aula à noite, eu peguei muita gente se esforçando para fazer o ensino superior, trabalhando de dia, já com filhos, às vezes com netos. Então, a gente acaba tendo uma experiência grande. Era bom que a gente pudesse, que todos pudessem ter a chance de falar aqui nesse momento e tudo, mas não vai dar, né? Então, a gente pode pensar num outro momento e fazer uma outra reflexão a respeito de Paulo Freire. E foi muito bom ter você aqui com a gente, os amigos, os nossos colegas aqui do grupo de formação de professores. Agradecemos a você por essa consideração de vir trazer a sua experiência aqui para nós. Tá? Eu passo para o professor Ronaldo fazer as considerações finais. Por favor, professor. Está desligado o microfone. Pronto, gente. Que maravilha, que coisa boa. Que momento maravilhoso. Cíntia, quantas palavras belas, tá? Quanta coisa boa. E eu vejo que a vida é isso. Nós precisamos... eu gosto muito da concepção de literatura enquanto memória. Eu vou desligar só um pouquinho seu microfone, que está dando uma interferência. Assim. Eu gosto muito da ideia de literatura enquanto memória, enquanto vida. E eu costumo dizer aos meus alunos a seguinte expressão: pior do que não ter futuro é não ter passado. E a literatura é essa memória viva que nos impulsiona para o futuro. E quando nós levamos isso ao nosso aluno, nós levamos a ele a oportunidade de libertação. Levamos a ele a oportunidade de construção, de construir o próprio futuro, de traçar caminhos, de se descobrir enquanto gente, enquanto pessoa, enquanto cidadão, porque ele passa a ter uma identidade. E quando se tem uma identidade, ele tem algo muito importante, que é o que nós chamamos de missão de vida. Ele descobre causa, motivo, razão, circunstância, propósito da existência. E depois que ele descobre o propósito, ele então traça algo muito importante, que é a sua visão. Ele olha e diz: eu quero estar lá. Eu vou estar lá. Eu vou ser isso. Eu vou ser aquilo. E então, quando ele traça a sua visão, ele decide o que vai ser do amanhã. E então ele molda o seu próprio futuro, ele escreve a sua história, uns com a caneta mais leve, outro com canetas pesadas, mas ele escreve. E então, por fim, ele começa a planejar, ele começa a fazer, ele começa a cair e levantar. E então, ele começa a aprender. E tudo começa com o olhar para o passado com a literatura. Então, literatura é vida. Ela nos traz o passado, mas nos remete para o futuro. E é isso que eu ouvir e vi aqui você falando conosco. O bom é que essa tecnologia nos permite ouvir e ver. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E como você disse, que pena que nem todos têm acesso. Isso que dói o nosso coração. Mas eu vou deixar aqui, eu gostei muito da ideia de TV, porque eu estou implantando um projeto que eu estou quase pirando essa semana, tá? Virei produtor, diretor, roteirista, tudo. Mas olha só, gente. Qualquer coisa é melhor do que nada.
pior do que o pouco é a indiferença. E que nesse momento não sejamos indiferentes. E nesse momento vamos lembrar do nosso saudoso poeta, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E aí eu trago aqui o nosso Sartre. O que importa não é a pedra no meio do caminho, é o que você fez com a pedra. Então, está aí uma pedra chamada Covid-19. Tem uma pedra chamada coronavírus. O que nós vamos fazer com ela? Não precisa responder, você vai responder depois para o seu coração e não deixe esse sentimento da indiferença, essa peste tomar conta de você. Porque pior do que o ódio é a indiferença. Porque quando a gente odeia, a gente manda aquela carinha zangada. Quando a gente é indiferente, a pessoa manda mensagem para a gente pedindo socorro, a gente olha e finge que não viu. Tá bom? Obrigado a cada um de vocês. Beijo no coração, Cíntia. Maravilhosa sua fala. Carol, Rejane, Sueli, a Luciele, que está aqui conosco, a Priscila, a Adrian, a Aline, aqui está com o nome Livros e Afetos, a Luciana, a Vanessa Arsênio, Marcela, Jaqueline, temos mais aqui o professor Leandro, eu não consegui ler o nome do restante, mas deixa eu ver aqui na lista, tá? A Vanessa, Sueli, Rejane. Pois bem, gente, que bom. Mas agora nós temos uma última missão para fazer. Tá? Ao Diego, que está aqui também. Né? E aqui a última missão é um pedido da Cíntia para a gente ligar a câmera, que ela quer uma foto de todo mundo. Então, vamos lá, saindo da moita, ligando a câmera, todo mundo saindo da moita. Olha, ela pediu, viu? E hoje ela é nossa convidada especial. Ela falou que dá um jeitinho, dá um tapa no cabelo aí e saindo da moita, que nós vamos fazer uma foto linda. Olha, tem gente que está na moita ainda. Vamos lá, toda... E eu percebi aqui que parece que eu estou de bendito é o fruto, né? Eita! Vamos lá, ligando essa câmera. Ah, não é só eu não, tem mais gente aqui. Não estou de bendito é o fruto, não. Olha, tá faltando aqui ainda a Luciana e a Vanessa. Vamos lá. Tá, eu vou só reorganizar a tela aqui para ver se entra o restante. Vamos lá. E agora eu vou... Todo mundo, olha que beleza. Leandro que está ali. Então, agora sorrindo que eu vou fazer uma foto aqui com todo mundo. Aquele sorriso bonito. Olha que beleza. Saiu tremida, vocês mexeram muito. Vou ter que fazer outra. Vamos lá, mais uma. Olha, saíram alguns de boca aberta. Eu não vou contar quem foi. Depois a Carol vai postar. E aí, a hora que a Carol postar, aí vocês vão ver, vão descobrir quem saiu de boca aberta. Tá? Pronto, já salvei aqui, que beleza. Gente, de coração eu agradeço vocês. Nós temos lá o grupo de estudo. Sabe, a coisa mais maravilhosa do grupo de estudo foram as pessoas lindas e maravilhosas que eu conheci. E eu vou dizer para vocês, não é frase pronta. Sabe, você não é Mahatma Gandhi, mas tem um coração enorme, tá? Uma alma grande. Ô, Ronaldo, deixa eu só ler um poema de um aluno aqui do Poetas do Morruano. Vai lá, aproveite esse tempo. Dá tempo? Olha só, isso aqui é um livro, eu falei tanto que a gente tem que criar, que os alunos têm que criar, então já tem separado aqui. Esse é do ano passado. A ilustração da capa foi feita por um aluno, tá? E aí são poemas de alguns alunos do colégio do ano passado. E era o jovem e a liberdade, sempre tem um tema, né? O que é liberdade? Peguei uma esmo aqui, ó. O que é liberdade? Liberdade é viver plenamente, correr com o sol brilhando no céu, com a brisa quente a soprar, é andar descalço e não me preocupar. Liberdade é andar na rua sem me preocupar, é amar quem eu quiser e não sentir medo, é acreditar em Deus, Alá, ou então não acreditar. Liberdade é me sentir bem comigo mesmo, é usar a roupa que quiser e se sentir bem, é olhar no espelho e ser
meu próprio padrão. Liberdade é viver, sorrir e chorar, cantar, gritar e dançar. Liberdade é algo impossível de explicar. Maxwell Souza do Nascimento. Que lindo, maravilhoso, viu? E aí eu digo assim, liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Ah! Mulheres, romanceiro da existência. Perfeito, gente. E que a vida nos abençoe. Cíntia, minha gratidão para você, Carol. Obrigada a vocês você. que estiveram aqui. Amanhã eu devo estar disponibilizando o vídeo dessa gravação, vou compartilhar com a Carol. A Carol manda para a Cíntia, eu acredito que vai chegar até a todos. E se você quiser compartilhar esse momento, porque ele foi rico, maravilhoso e que ele continue. Eu não sei se vai ser eterno enquanto dure, mas qualquer coisa que seja pelo menos aos passos do Vinícius, né, Cíntia? E que a gente lembre os últimos versos do Drummond, né? Em Mãos Dadas. Não serei o poeta do mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou presa à vida e olha os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Sueli, eu ouvi você pedindo a fala, Sueli. Rapidinho. Você poderia disponibilizar a gravação da nossa live? Porque as pessoas estão pedindo, porque não conseguiram acessar. Ah, tá. Eu gravei. Tá, eu gravei, aí eu vou só filtrar o vídeo, dar uma renderizada para melhorar. Amanhã eu mando para a Carol o link que vai estar disponível online, e aí eu acredito que ela tem o contato seu, né? Tem. Isso. Aí então amanhã ela lhe envia, tá bom? Muito obrigado. Pode dar, Carol, meu contato para ele também. Tá bom. Então eu vou interromper a gravação agora, tá bom? Tá bom. Vou interromper agora, que eu tinha que ter pego esse último poema que a Cíntia declamou, que foi maravilhoso.